No Saber Direito desta semana, José Antônio Gomes Inácio Júnior apresenta o curso Município e Constituição. O professor traz as competências dos municípios e aborda temas como tributação, orçamento e controle, julgamento de contas e impeachment. Veja na aula 5. Olá, seja muito bem-vindo à TV Justiça, ao programa Saber Direito. Meu nome é José Antônio Gomes Ignácio Júnior, professor Ignácio Júnior, sou professor há 25 anos, sou advogado há 35 anos, mestre em Teoria do Direito do Estado, doutorando também em Direito do Estado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. A nossa atuação profissional, tanto quanto advogado ou como professor, sempre gravitou no direito público, no direito administrativo, no direito tributário, eleitoral. Então, todas as nossas atuações no campo profissional, elas gravitam em torno do direito público. E foi a razão pela qual nós optamos em fazer esse curso, preparar esse curso, cuja última aula será hoje, sobre direito municipal, sobre o olhar que a Constituição lança sobre o município, a sua estrutura, as suas leis orçamentárias e assim por diante. Nós temos uma disciplina na universidade onde eu dou aula que é Direito Municipal. Então é muito importante que nós comecemos a ter mais atenção, nos atermos mais às questões jurídicas relacionadas ao município e à administração municipal, porque nós vivemos no município, é no município que as coisas acontecem. A maioria dos serviços públicos acontecem ou são realizados nos municípios. Então é muito importante que a gente passe a olhar com mais detalhe todo o ordenamento, principalmente constitucional, referente ao município. Eu sou um municipalista por convicção e espero que isso contagie a você que está aí nos acompanhando também. O nosso e-mail para você fazer suas perguntas, suas indagações, sugestões é gomes@gomesignacio.adv.br gomes@gomesignacio.adv.br. No Instagram, a nossa página é @gomesignacio.advocacia. @gomesignacio.advocacia. Por qualquer um desses dois canais, você pode entrar em contato conosco. Terei o maior prazer em responder suas perguntas, suas sugestões, trocar alguma opinião referente a algum assunto. Estou à inteira disposição de vocês. O nosso curso se iniciou na aula número 1, falando justamente do aspecto histórico do município, onde surge o município, lá na Roma Antiga. Depois, essa ideia de descentralização e desconcentração de poder vem para Portugal, na Idade Média. Portugal absorve bem esse conceito municipal do Império Romano e traz também, Portugal traz esses conceitos para o Brasil. Com a nossa colonização, esse conceito, essa ideia de se descentralizar, desconcentrar o poder através do poder administrativo, através dos municípios, é efetivada no Brasil. E isso ocorre de uma maneira muito automática. Assim que iniciou-se a colonização, Portugal já implantou diversos municípios. Essa mesma ideia foi absorvida pela nossa Constituição Imperial, logo após a nossa independência, em 1822. Na sequência, a primeira Constituição Imperial já trouxe a figura do município, reconheceu pelo menos a sua existência no ordenamento ou na estrutura administrativa da nação. E depois, com a Constituição Republicana, com a primeira Constituição e com as demais, todas vêm se referindo ao município de alguma maneira, até que nós desaguamos aqui em 1988, aonde a Constituição traz aí todo esse arcabouço, inclusive relacionado ao município, inclusive colocando o município na condição de ente federado. Então, na primeira aula, nós fizemos todo esse apanhado, analisamos toda essa questão estrutural diante do campo constitucional frente ao município. Na aula número 2, nós tratamos dos 3 impostos do município, as 3 principais fontes de arrecadação do próprio município, fontes próprias de arrecadação, o IPTU, o ITBI e o ISS-QN, 3 impostos muito importantes, o ITBI especificamente com as suas imunidades que favorecem um planejamento tributário, um ajuste para que o contribuinte tenha cada vez uma carga menor, no tocante à tributação. Nós analisamos de forma muito detalhada esses 3 impostos.
Na terceira aula, nós abordamos as leis orçamentárias do município, PPA, LOA e LDO, as 3 leis que estruturam a administração municipal, né? Estimando receita, autorizando despesas, planejando a médio prazo, a curto prazo. Essas 3 leis foram analisadas com muita calma, a maneira com que as contas referentes são prestadas e assim por diante. Analisamos detalhadamente as questões envolvendo as 3 leis municipais. Na aula subsequente, nós analisamos o julgamento, foi a aula número 4, nós analisamos o julgamento dessas contas de governo e contas de gestão. Como nós vimos, os agentes públicos prestam 2 tipos de contas: contas de governo, que são as contas de resultado de todo o exercício, e as contas de gestão referentes a determinados atos ou determinadas situações ou fatos jurídicos, né? Nós analisamos como isso acontece, qual o papel do Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas analisa todo o aspecto da execução orçamentária, né, das 3 leis orçamentárias, e como que isso vem ou deságua no Poder Legislativo Municipal para o julgamento final no tocante às contas de governo do prefeito e também com relação às contas de gestão dos demais agentes públicos que são, ou as contas são analisadas pelo Tribunal de Contas. Analisamos eventuais possibilidades de judicialização e até que ponto o Poder Judiciário poderia ou pode interferir nesse julgamento das contas. E agora nós estamos na nossa última aula, que é a 5ª aula, que vai tratar de uma questão muito interessante, que é o processo de cassação do prefeito e do vereador. Ou seja, aquelas hipóteses onde é possível se abrir um processo de cassação, de interrupção do mandato de um prefeito e de um vereador. Vamos analisar as normas que regulam o processo e as questões materiais, se o município pode ou não legislar a respeito desse assunto. Essa é uma questão que ainda traz muita celeuma, ainda tem muita gente que não acompanhou a evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e ainda entende que o município tem competência para legislar a respeito dessa matéria, mas não pode. Nós vamos ver já como é que funciona tudo isso. Vamos ver também os efeitos da cassação no mandato, né? Até que ponto a órbita de direitos do cassado, né, do vereador ou do prefeito cassado, é atingida por esse processo ou por essa cassação ou interrupção do seu mandato. Essa é a nossa última aula e deixando para você a dica aí, procure aí no seu Play Store, né, o aplicativo da TV Justiça, chama TV Justiça Mais, digite lá, você vai baixar o aplicativo da TV Justiça, vai ter toda a programação, toda a grade na palma da sua mão e principalmente, né, as aulas, os cursos aqui do nosso programa Saber Direito. Baixe o aplicativo e nos acompanhe na palma da sua mão. Muito bem, iniciando a nossa 5ª aula sobre o processo de cassação dos prefeitos e dos vereadores, que é um tema muito interessante, particularmente me toca demais, eu gosto muito, a minha dissertação de mestrado foi sobre o rito processual desses processos genericamente chamado de impeachment, né? No doutorado, a minha investigação, embora passe pelo Tribunal de Contas, pelo controle externo da administração pública, mas eu também vou falar um pouco na minha tese, vai ser abordada um pouco essa questão aí da perda do mandato do prefeito, né, ou do vereador eventualmente. Então, com relação ao processo, ao impeachment, né, do prefeito ou do vereador, antes de nós analisarmos como acontece, é importante que a gente tenha uma ideia do contexto jurídico do exercício do mandato. Ou seja, quando o cidadão ele está exercendo um mandato como prefeito, por exemplo, ou como vereador, ele está exercitando um direito político. E esse direito político ele tem arrimo num princípio fundamental, que é o princípio fundamental da cidadania. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Então, quando eu falo de um princípio fundamental, eu estou tratando de algo muito sério, estou tratando de algo muito caro na Constituição. O tratamento da Constituição para os princípios fundamentais há uma importância muito grande, porque são os princípios fundamentais que iluminam toda a Constituição e, consequentemente, todo o ordenamento infraconstitucional. Então nós estamos tratando daquilo que é mais importante no texto constitucional. Nessa forma, se a cidadania, né, é um princípio fundamental,
Tudo que se refere a ela tem que ser tratado dessa forma. Então, quando eu penso em interromper o mandato de alguém que foi eleito, tomou posse como prefeito ou como vereador, está no exercício pleno desse mandato, ou seja, dos seus direitos políticos, quando eu penso em interromper esse curso, eu tenho que ter em mente que eu estou tratando de um princípio fundamental. Eu vou mitigar, eu vou diminuir o exercício de um princípio fundamental. E aí, diante dessa relevância, eu tenho que analisar a primeira questão. Quem pode legislar a respeito disso, né? Se eu estou tratando de algo tão relevante, é pouco provável que o município tenha competência legislativa para ditar normas com relação ao processo que interrompe o mandato, tanto no aspecto material, ou seja, do direito material, quanto também com relação às questões processuais, né? Então, diante dessa relevância, considerando que o artigo 22, inciso 1º da Constituição, determina que a União, a competência da União, legislar sobre direito eleitoral, e quando a gente fala de direito eleitoral, estou falando de cidadania, né? Estou falando de um princípio fundamental. A competência, ela fica reservada, circunscrita à órbita da União, né? O município não pode legislar sobre isso, nem o Estado. Nós vamos ver que daqui a pouco, nós vamos falar dela, tem uma súmula vinculante que trata do assunto, a súmula vinculante número 46. Ela vai deixar claro que não compete ao município legislar sobre essa matéria. Então, eventualmente, algum município que tenha na sua lei orgânica, tenha no seu regimento interno da Câmara disciplina sobre o rito processual, sobre as questões materiais inerentes ao processo de cassação do prefeito ou do vereador, esses diplomas normativos são inconstitucionais. E ainda tem muitos casos espalhados pelo Brasil, você que está nos assistindo, veja aí na sua cidade por curiosidade, ainda tem muitos casos porque no início da nossa atual Constituição, lá em 89, 90, havia realmente essa dúvida, né? Muita gente, e inclusive vários autores renomados do direito brasileiro, num primeiro momento, tiveram um entendimento que competia ao município legislar sobre isso, sim. Que essa matéria estaria intrínseca ao disposto lá no artigo 31, interesse local, né? Legislar sobre interesse local. Então, muitos autores balizados, respeitadíssimos, ainda têm obras aí indicando que competem ao município legislar sobre esse tipo de matéria. Só que a gente precisa se atualizar, nós precisamos estar atualizados, principalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal fala? Como que ele interpreta essa questão? Eu já disse, ele já interpretou essa questão, inclusive através de súmula vinculante. O município não pode legislar a respeito dessa matéria, porque interfere nos direitos políticos. Consequentemente, só a União que pode legislar a respeito disso. E partindo dessa premissa, a norma federal que regulamenta o processo é o Decreto-Lei 201/67, que nós vamos falar bastante a respeito dele. Ele foi editado sob o palio da Constituição anterior, porém a atual Carta Constitucional o recepcionou. Assim disse o STF, que ele foi recepcionado, né, pela atual Constituição. Mas já deixo aqui de plano, que eu vou falar mais a respeito disso. Eu, particularmente, sou um crítico muito grande do Decreto-Lei 201. Crítico por quê? Porque ele está desatualizado. Caberia ao Congresso Nacional começar a se mobilizar para editar uma nova norma a respeito do assunto. Porque nós temos várias situações ali, principalmente no rito. A questão material não, mas no rito nós temos várias situações ainda que são, na minha opinião, elas ainda se contradizem com a atual leitura da Constituição Federal. A questão da suspeição, por exemplo, né? Só tem um caso de suspeição, é quando o vereador assina a denúncia. Fora isso, não tem mais suspeição. Então pode o irmão do prefeito, a mãe do prefeito, o desafeto do prefeito pode ser testemunha, né? Então, são situações que precisariam ser melhoradas, né? Eu acho que o Congresso Nacional deve, uma hora ou outra, se debruçar a respeito disso e editar uma nova norma a respeito. Mas nós vamos falar de forma mais detalhada um pouquinho mais à frente. O artigo 86 da Constituição Federal, ele vai abordar a questão, vou falar aqui a respeito da terminologia, né? O 86 vai reportar como que funciona o processo de impeachment do presidente da República. E
pelo princípio da simetria, essa mesma ideia ela reflete para os estados e para o município. O que diz o 86? Admitida a acusação contra o presidente, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF, nas infrações penais comuns. Então, nas infrações penais comuns, o presidente da República ele vai responder perante o Supremo, o prefeito perante o Tribunal de Justiça. Ou, aí continua 86, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, vejam que a Constituição usa o termo, abre aspas, crimes de responsabilidade, fecha aspas, para as chamadas infrações político-administrativas. Então, quando vocês escutarem o termo crime de responsabilidade, esqueçam a figura do Código Penal. Não tem nada a ver com crime lá positivado no Código Penal. Tem a ver com infrações político-administrativas. Aquelas descrições do Código Penal, mesmo relacionadas com o exercício do mandato ou do cargo, elas são infrações penais comuns, são crimes comuns. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque essa terminologia também gera uma confusão danada aí, né? Volta e meia, as pessoas confundem crime de responsabilidade com crime comum. Quando se fala em crime de responsabilidade, o termo está aqui na Constituição. Nós estamos tratando de infração político-administrativo, ok? Então vamos deixar bem claro isso. E o Decreto-Lei 201, que é a norma que regulamenta a disposição, as questões materiais e as questões processuais no âmbito municipal, ela vai dispor no seu artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara. Ele traz um rol. Vejam que o artigo 1º do Decreto-Lei 201 já traz uma confusão danada em termos de terminologia com a Constituição. Por quê? Ele coloca os crimes do artigo 1º, que são crimes comuns, são crimes julgados pelo Poder Judiciário. E ele rotula esses crimes como crimes de responsabilidade. Mas pela dicção do artigo 86 da Constituição, crime de responsabilidade são aquelas infrações político-administrativas. Então, quando se lê aqui o artigo 1º do Decreto-Lei 201, vamos entender que são crimes comuns. Então, a dicção ficaria assim, são crimes comuns dos prefeitos, aí ele continua. Não crime de responsabilidade. Por quê? Porque crime comum não se confunde com crime de responsabilidade. O artigo 4º do mesmo Decreto-Lei 201 vai trazer a seguinte dicção. Aí ele coloca assim, são infrações político-administrativas. Né? Aqui ele deveria usar o termo são crimes de responsabilidade, seguindo a Constituição, seguindo a terminologia do artigo 86 da Constituição. E ele coloca, quarto, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara e sancionadas com a cassação do seu mandato. Aí ele vai trazer todo o rol de situações fáticas aonde é possível a cassação do mandato. Então vamos deixar bem claro uma coisa. Segundo a dicção do texto constitucional, artigo 86 da Constituição, crime de responsabilidade, infração política administrativa. Crimes apenados com segregação são os crimes comuns, aqueles tipificados lá no Decreto-Lei 200, no Código Penal ou no próprio Decreto-Lei 201/67. Como eu falei agora há pouco, a súmula vinculante 46, ela vai deixar muito claro que a competência é exclusiva da União para legislar sobre isso. Nos diz a súmula. A definição dos crimes de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? Infrações político-administrativas. E o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Acabou. A súmula vinculante 46 jogou uma pá de cal nessa questão. Se você está lendo alguma obra aí, eventualmente, alguma doutrina balizada, autores respeitados, que está falando o contrário, essa obra está desatualizada. Ela está desatualizada diante da atual leitura da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O município não tem competência para legislar sobre esse tipo de matéria. Não é competência dele porque interfere em direitos políticos, interfere em questões eleitorais, plena elegibilidade, consequentemente ofende
aí um direito fundamental, um princípio fundamental, que é o princípio da cidadania. Muito bem. E aí quais são, eventualmente, o prefeito com a cassação ou o vereador com a sua cassação? Quais são as consequências, né, desse ato, né? O primeiro ato é a perda do mandato. Tá? Ele vai ter uma interrupção do mandato, né? Então, se é o prefeito, se é o vereador, cassou, ele imediatamente já está fora do cargo, não exerce mais, é automático. Não precisa nem esperar a publicação, é publicado, na verdade, em sessão, lá, ele já está fora do cargo. Cassou, está fora. Mas e daí? Mais algum efeito? Sim. A inelegibilidade, né? Então, a letra C, o artigo 1º, 1 da Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Eleições, alterada pela Lei Ficha Limpa, Lei Complementar 135, na letra C, ele vai trazer o seguinte, né? O prefeito ou vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência à Constituição, tal, a lei orgânica, ficam inelegíveis pelo prazo de 8 anos subsequentes ao ato de cassação, né? Então, além dele perder o seu mandato, ele vai ficar inelegível pelo prazo de 8 anos. Esses dois efeitos danosos, né, diga-se de passagem, vão atuar, um imediato e outro, os dois, na verdade, um com a interrupção do mandato e outro na sequência, a inelegibilidade, ele fica inapto para 8 anos de eleições, ele está impedido de participar do pleito. E aí, nessas situações, nós temos uma situação que vez ou outra acontece com uma artimanha, uma tentativa do prefeito de escapar da inelegibilidade. Porque muitas vezes ele está terminando o mandato. Falta lá 6 meses para ele terminar o mandato. Se ele for cassado, ele não vai perder muito, mas ele não quer ficar inelegível, porque ele quer participar do próximo pleito. E nessas situações, o que o prefeito faz, né? Ele renuncia. Quando inicia-se o processo, ele renuncia, procurando escapar dos efeitos secundários, que é a inelegibilidade, né? Só que a situação não é tão simples assim, né? Os prefeitos que optam, ou o vereador que opta por essa artimanha de renunciar após o protocolo da denúncia, ele não vai escapar da inelegibilidade. E essa previsão está aqui na letra K, artigo 1º, 1, letra K, da Lei Complementar 64/90, onde a dicção é muito clara, né? O prefeito, os membros do Congresso, da Assembleia, etc. e tal, né, municipal, que renunciarem a seus mandatos, desde o oferecimento da representação ou petição capaz de autorizar a abertura do processo, veja que não é nem da abertura, houve o protocolo, iniciou o protocolo, se ele renunciar, ele vai ficar inelegível. Para a abertura do processo, por infringência à Constituição, tal. Para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, faltarem 6 meses, ele fica inelegível naqueles 6 meses, e mais 8 anos após o término da legislatura. Então, a letra K, artigo 1º, 1, letra K, ele vai dizer que a partir do momento em que houve o protocolo da denúncia contra o prefeito ou contra o vereador, a renúncia não o afasta a sua inelegibilidade. Ele fica inelegível automaticamente se ele renunciou. Vejam que é interessante que a dicção da lei, ela não fala depois da abertura do processo, né, depois da instrução do processo, não. Aqui, vejam que nem se iniciou o processo, ele só foi protocolado. Houve o protocolo de uma denúncia, podia ser até que essa denúncia fosse arquivada. Ela poderia chegar lá, o presidente, né, essa denúncia é inepta, não atende os rigores aqui da legislação, é inepta, vai arquivar. Ou no plenário, podia ser arquivada, né? Nem nesse ponto chegou. Então, essa artimanha de alguns políticos, que isso já foi utilizado em várias ocasiões, em renunciar a partir do momento em que houve o protocolo de uma denúncia contra ele, essa artimanha não vai impedir a atração da inelegibilidade para os 8 anos subsequentes após o fim da legislatura. Muito bem. Com relação ao prefeito, o artigo 4º vai trazer, do Decreto-Lei 201/67, vai trazer as situações materiais que podem ensejar
a cassação do mandato, ou seja, os motivos determinantes do processo que justificam a abertura de um processo. A primeira hipótese está no inciso 1, artigo 4º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, vai falar do impedimento ao funcionamento regular da Câmara. Então, o prefeito pode, eventualmente, realizar diversas manobras para impedir o funcionamento da Câmara Municipal. Eu tive um caso no nosso escritório, uns anos atrás, onde a Câmara tinha alguns projetos importantes, o prefeito achava que não ia passar de acordo com a vontade dele, aqueles projetos, a Câmara ia decidir de uma forma contrária aos seus interesses, e havia ali um pequeno problema na calçada. Ele colocou as máquinas lá, fez um buracão enorme na frente da Câmara e inviabilizou o funcionamento da Câmara. Não tinha como sequer entrar na Câmara Municipal, né? Então, é um caso típico onde ele está impedindo o funcionamento regular da Câmara. Uma outra situação que tem farta jurisprudência legitimando a falta de repasse do duodécimo. O duodécimo nós sabemos que é um pedaço do orçamento que é repassado mensalmente à Câmara para que ela funcione, para pagar água, luz, telefone, funcionários e assim por diante. Então, quando o prefeito deixa de repassar o duodécimo, ele está impedindo o funcionamento da Câmara. Se ela não pagar água, luz, telefone e funcionário, vai ficar com a porta fechada. Também ele está se sujeitando a um processo de cassação. O inciso 2 vai trazer a hipótese de impedimento de acesso aos documentos públicos, né? A Câmara, como todos nós, existe aí hoje a lei da transparência, existe o portal da transparência. O vereador, como fiscal, ele tem o direito até de ir lá em loco, na prefeitura, olhar documentos, olhar livros. É garantia constitucional do vereador. Quando o prefeito impede que isso aconteça, que está aqui no inciso 2, ele também fica sujeito a um processo de cassação, né? O inciso 3, ele desatender sem justo motivo as convocações e pedidos de informações da Câmara Municipal. É muito frequente os vereadores fazerem requerimentos ao prefeito, solicitando informação, olha, a respeito de uma obra, a respeito eventualmente de uma licitação, de servidores. É comum os vereadores solicitarem ao prefeito essas informações. Desatender sem justo motivo esse tipo de requerimento podem ensejar também o processo. Inciso 4º, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos que exijam essa formalidade. Nós sabemos que a lei só entra em vigor depois de publicada. Ela pode ter sido aprovada, promulgada, sancionada. Não publicou, ela não está em vigor. Então, quando o prefeito se omite, dolosamente, vamos deixar claro isso, nessa função, ele também fica exposto aí a um processo de cassação. Inciso 5, deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e na forma regular, a proposta orçamentária, que nós falamos isso na aula passada e na aula retrasada, né? Quando o prefeito deixa de mandar a LOA, o PPA ou a LDO para a Câmara, ele está se omitindo. E ele, além de responder por improbidade, eventualmente por crime, ele também fica sujeito aí a um processo de cassação. O inciso 6º, deixar de cumprir o orçamento aprovado para o exercício. Veja o tamanho da responsabilidade do prefeito. Esse deixar de cumprir o orçamento é um tipo muito aberto, né? Nós precisamos analisar com calma em que condições ele teria deixado de cumprir o orçamento para o exercício subsequente. Mas é uma hipótese recorrente de processo de cassação por esse descumprimento indevido do orçamento público. O inciso 7, praticar contra expressa disposição em lei ato de sua competência ou omitir da sua prática. A prática da ilegalidade, né? Veja que o tipo é muito aberto também. Nós temos aqui inúmeras situações que podem se encaixar nesse tipo. O inciso 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas e direitos do município, né? Se o prefeito for relapso em cuidar das coisas públicas, por exemplo, um prédio público está lá, né, em situação de deterioração, está quase caindo e ele não toma providências, é uma hipótese, em tese, possível também de responder pelo processo, perante a Câmara Municipal por esse processo de cassação. O inciso 9 traz a seguinte situação: ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei. O prefeito ele tem um prazo previsto na lei orgânica, isso varia de município para município, para ser ausentado do município. Normalmente é 15 dias, ok? Esse é um prazo, mas tem municípios que é mais, tem municípios que é menos. Além desse prazo, ele precisa de autorização da Câmara.
vou ficar um mês fora, por alguma razão, ele tem que ter autorização, porque nesse período, quem que vai responder pela prefeitura? O vice-prefeito, né? O município não pode ficar sem prefeito, não pode ficar sem um chefe do Poder Executivo. É essa a razão da importância dessa situação. E o inciso 10, que é um tipo muito aberto, né? Tem discussão para todo gosto, proceder de modo incompatível com a dignidade ou o decoro do cargo. Agora, o que é decoro, né? Isso pode variar muito. No sul do Brasil pode ser uma coisa, no norte pode ser outra, no nordeste pode ser outra e assim por diante. O termo decoro é relacionado diretamente àquela comunidade, àquele ambiente que ele vive, né? E aí nós temos inúmeras situações aonde pode configurar aí a falta do decoro. É um juízo subjetivo e veja que o decoro, a falta do decoro tem que ter relação com o cargo, né? Falta de decoro com o cargo, ou seja, o cargo não permite que ele tenha esse tipo de conduta. Então, é uma situação relacionada diretamente com a sua função de administrador municipal. Já o artigo 7º do Decreto-Lei 201 vai trazer as hipóteses de cassação do vereador. Nós temos somente 3 casos onde é possível abrir o processo de cassação para os parlamentares. A primeira hipótese é utilizar-se do mandato para atos de corrupção ou improbidade administrativa. E aí nós temos que ter em mente o seguinte: o que é ato de corrupção e o que é ato de improbidade. Nós temos que usar a legislação existente a respeito do assunto. Se eu acuso alguém de ter praticado ato de corrupção, eu tenho que indicar qual tipo penal ele praticou, né? Embora a seara penal seja outra, mas por analogia tem que ter uma referência. Não posso simplesmente dizer, isso é corrupção, porque o outro pode entender que não é corrupção. Eu tenho que ter um dispositivo na lei que me traga uma referência. Olha, esse fato é corrupção. Está lá na lei positivada. Então, eu menciono na denúncia. Com relação à improbidade, a mesma coisa. Aonde que eu vou me socorrer no caso de improbidade? Quando o vereador é acusado da prática de ato de improbidade? Na Lei 8.429/92, que é a lei que trata dos atos de improbidade administrativa. Nós temos 3 tipos de atos: o 9, 10 e o 11. O 9 trata do enriquecimento ilícito, o 10 trata do dano ao erário, e o 11 vai tratar da ofensa aos princípios da Constituição da administração pública. Então, eu tenho que indicar, ou quem está assinando a denúncia, tem que indicar, olha, o ato de corrupção está previsto em tal artigo da lei, o ato de improbidade está previsto em tal artigo da lei. Tem que indicar, até para facilitar a defesa, para que quando o vereador venha se defender, ele saiba do que ele está se defendendo. O inciso 2 trata da questão de fixação de residência fora do município, né? Eu acredito que aqui o texto poderia trazer, ao invés de residência, trazer domicílio, porque pela legislação civil, domicílio é a sede civil da pessoa física. Então o cidadão pode ter 10 residências, mas ele tem um domicílio, onde ele escolhe que é a sua sede civil. Quando o texto fixa residência, ou fala em residência, ele está deixando muito aberto, né? Porque a pessoa pode ter várias residências. Mas eu entendo e acho que tem jurisprudência nesse mesmo sentido, que o termo residência aqui tem a relação com o domicílio, ou seja, aonde é a sede civil dele. Então, se ele fixa a sua sede civil fora do município para o qual ele foi eleito, ele fica sujeito aí à cassação do mandato. E a terceira, o inciso 3, é algo parecido com o do prefeito: proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara. Veja que aqui ele não está falando do cargo, do prefeito ele fala do cargo. De modo incompatível com o decoro do cargo. Aqui ele está falando da Câmara. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Sim, é claro. O vereador, ele, querendo ou não, onde ele estiver, ele está representando o município 24 horas, como o prefeito. Ele é 24 horas prefeito. O vereador é 24 horas vereador. Então, onde ele estiver, ele é visto como tal. E qualquer conduta irregular na vida particular dele vai respingar também no decoro da Câmara, vai respingar também naquele colegiado que ele faz parte, né? Embora, como no caso do prefeito, o termo seja aberto, ou seja, o que é decoro, né? Nós temos aí jurisprudência para todo gosto, né? Um caso que nós tivemos há uns anos atrás no escritório, o vereador, ele foi representando a Câmara Municipal num evento em outro município. E lá ele acabou se embriagando e acabou, né, tendo uma conduta inapropriada em razão do álcool. E aí, logicamente, ele sofreu o processo e acabou sendo cassado.
É um caso típico, onde ele não atuou de acordo com o decoro da casa, porque ele estava lá naquele evento representando a Câmara Municipal, né, e acabou sendo cassado. Com relação ao processo, o parágrafo 1º do artigo 7º vai dizer que o rito processual é o mesmo, tanto para o prefeito quanto para o vereador. E esse rito vem descrito no artigo 5º, né? O artigo 5º, inciso 1º, vai trazer toda a maneira com que o processo deve ser iniciado, deve ser instruído e deve ser concluído através da votação. A denúncia tem que ser escrita, ela tem que ser subscrita por algum eleitor. Então é algo importante que não basta o cidadão juntar lá a cópia do seu título de eleitor. É importante que ele prove que ele está no gozo dos seus direitos políticos. E para que isso aconteça, ele tem que imprimir na internet uma certidão de quitação eleitoral. Basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, lá digitou o número do título eleitoral, o cidadão imprime uma certidão de quitação. Se a certidão não saiu, ele não está no gozo dos seus direitos políticos. Consequentemente, ele não pode subscrever a denúncia, ele não está legitimado para subscrever essa denúncia para algo tão importante que é, né, interromper eventualmente um mandato. O único caso que o Decreto-Lei 201 traz a respeito de suspeição é no caso da subscrição da denúncia. Ele coloca que se o subscritor da denúncia for algum vereador, esse está impedido. Ele está impedido de participar das votações, de integrar a comissão e assim por diante. Mas é o único caso. E volto a dizer aqui a questão da impossibilidade da legislação municipal ser aplicada. Por quê? Nós vamos invariavelmente encontrar nas leis orgânicas, nos regimentos internos, casos de impedimento de vereadores para certas situações, né? E esses casos não se aplicam aqui porque o município não pode legislar sobre essa matéria, como nós já falamos. Não é competência do município legislar sobre isso. Então, por exemplo, vai ter uma votação com relação a um determinado prefeito, onde o regimento interno fala que o parente do prefeito em primeiro grau não pode participar das deliberações que digam respeito a ele. Vai se aplicar? Não vai se aplicar. Qualquer outro tipo de impedimento. Vou usar, como eu já vi em alguns municípios, vamos usar os impedimentos da legislação penal. Posso usar? Não pode. O município não pode agasalhar outro ordenamento para aplicar aqui nesses casos de infração político-administrativa ou ético-parlamentar. Quando é de vereador é ético-parlamentar e prefeito é político-administrativa. Não pode. O único caso de suspeição é esse aqui do inciso 1º. Ou seja, se o vereador que assinou, ele não vai poder, eventualmente, participar do processo todo, né? O inciso 2 vai trazer o procedimento para o presidente, ele vai fazer a leitura, vai ler o processo todo e vai consultar a Câmara, ver se deve ser recebido ou não, né? E aqui nós temos uma questão interessante. O quórum para abrir o processo é de maioria dos presentes, ou seja, maioria simples. Então, a maioria dos vereadores presentes vai deliberar se abre ou não o processo. Não estamos falando de cassação, nós estamos falando de abertura do processo. Para o presidente da República, é um quórum de 2/3, mas aqui é na maioria dos presentes. Existe alguma jurisprudência esparsa que entenda que, por simetria, esse quórum também para o prefeito deveria ser 2/3. Mas é jurisprudência, entendimento jurisprudencial. No STF, eu não vi nada a respeito até hoje, né? Então, acho que é importante a gente se ater sempre ao que o STF tem entendido a respeito. O Decreto-Lei 201 fala em maioria simples, é maioria simples. Votado a denúncia, não recebeu, não deu o quórum de maioria simples, arquivou, acabou, sem prejuízo de nova apresentação, né? O denunciante ou os interessados podem futuramente apresentar novamente, não há nenhum tipo de prejuízo, não há preclusão com relação a isso. Recebido, é sorteada a comissão, ou seja, são 3 vereadores sorteados, está aqui no artigo 5º, 3 desimpedidos, ou seja, nenhum deles pode ter subscrito a denúncia. E é muito importante aqui nós observarmos, embora não está aqui no decreto, nós observarmos o artigo 58 da Constituição Federal, para o primeiro, que vai falar da proporcionalidade nas comissões, nos órgãos fracionados do Poder Legislativo, tanto do Congresso
quanto da Assembleia Legislativa, quanto das câmaras municipais, qualquer comissão temporária ou comissão permanente, é necessário respeitar a proporcionalidade dos partidos políticos que compõem a casa. Isso quer dizer o seguinte: dos 3 vereadores, eu não posso ter 2 do mesmo partido. Na hora do sorteio, a mesa, né, ou a presidência vai ter que adotar alguma postura ali de modos a preservar a lisura do procedimento, ou seja, respeitando a proporcionalidade. A falta de respeito a essa disposição constitucional pode macular o processo, pode ensejar a nulidade do processo por ofensa ao 58, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aberto o processo, né, pelo plenário, sorteada a comissão inicia em 5 dias os seus trabalhos, é o prazo legal para iniciar os trabalhos. Ela inicia fazendo o quê? Notificando o denunciado para se defender. E aí nós temos um marco temporal muito importante. A partir do momento que o denunciado ele é notificado, começa a fluir o prazo de 90 dias para concluir o processo todo. E é em dias, não é em mês, não é dias úteis, é em dias, 90 dias corridos. Deu os 90 dias, não julgou, arquiva o processo, sem prejuízo da renovação. Ok? Nós já tivemos casos concretos onde a sessão começou às 2 horas da tarde do último dia e acabou virando à meia-noite. Cassou o prefeito. Foi judicializado, anulou a cassação por ter estourado o prazo de 90 dias. Sem prejuízo de nova denúncia, obviamente, de um novo processo, né? Mas aí é uma outra situação. Mas o denunciado ele é notificado para em 10 dias apresentar sua defesa. Se ele não for localizado, muitas vezes acontece, o prefeito desaparece, né? Some do mapa. E aí a legislação permite a publicação de editais, né? A Câmara pode publicar alguns editais, pelo menos 2 vezes, dando ciência que ele está notificado da abertura do processo. Decorrido o prazo da defesa, com ou sem ela, a comissão tem que se reunir para deliberar se vai prosseguir ou não. Se a comissão optar por arquivar o processo, esse despacho de arquivamento vai para o plenário. O plenário precisa ratificar, por maioria simples, o despacho de arquivamento da comissão. Se a comissão optar em prosseguir, vai abrir a instrução. E aí, dessa decisão, não precisa ir para o plenário. Mas aí vai se marcar a instrução, ouvindo testemunha, eventualmente fazendo diligência de constatação, eventualmente perícia e assim por diante, né? Uma coisa importante nesses processos é que o denunciado deve ter o direito de acompanhar todos os atos da comissão. Isso faz parte do contraditório. A comissão vai se reunir para deliberar a respeito de eventualmente uma diligência qualquer. Ele tem o direito de estar lá, ele ou o advogado dele, inquirir, fazer perguntas, fazer protestos, ele tem todo o direito de acompanhar. Além de estar na Constituição, está aqui no inciso 4º. Ele pode e deve ser intimado. Se vai ou não comparecer, é problema dele. Mas ele deve ser intimado com antecedência mínima de 24 horas para todos os atos da comissão. Terminada a instrução, onde deve ser garantido o contraditório e ampla defesa, o processo, ele tem 5 dias para suas alegações finais, aí o processo vai para a votação. E essa votação tem que ser nominal, ou seja, não existe voto secreto aqui. O voto tem que ser nominal. O vereador é chamado, identificado, externa seu voto, né? Se o pedido de cassação atingir 2/3, ele está cassado, né? Se atingir menos, o processo será arquivado. E aqui é importante a gente frisar que é necessário a elaboração de quesitos, os quesitos segundo a denúncia, que nem no tribunal do júri. Então tem os quesitos, olha, o fulano praticou o ilícito tal, sim ou não? Quesito 2, fulano praticou o tal ilícito, sim ou não? Mas se for só um quesito, não tem problema. Se tiverem 3 ou 4 fatos, tem que ter os quesitos. E são votados 1 a 1, de maneira nominal. Qualquer um dos quesitos que atinja 2/3, ele está com o mandato cassado. Quer o prefeito, quer o vereador. Isso é muito importante. Aí tem um prazo, né, de 90 dias, e é possível o prefeito entrar judicialmente, questionar judicialmente o processo de cassação? Sim, é possível, claro. Está na Constituição, está no artigo 5º. Nenhuma ameaça de direito ou lesão de direito vai ficar fora da apreciação do Poder Judiciário. Mas o que o Judiciário vai poder analisar? Somente o aspecto formal. Foi respeitada a Constituição, contraditória, ampla defesa, rito processual, né?
foi garantido, principalmente em ampla defesa, ótimo. O judiciário não vai fazer juízo de valor. Deve ou não deve ser cassado? Jamais um juiz vai fazer esse tipo de análise, até porque ele não pode. É competência constitucional da Câmara, não do Poder Judiciário. Mas, fatalmente, esses processos desaguam no Poder Judiciário. E, invariavelmente, a alegação se refere ao cerceamento de defesa. Por isso que é muito importante que durante a instrução seja garantido o contraditório, a ampla defesa, é a garantia de que o processo vai passar depois sob a chancela do Poder Judiciário. É muito importante que esses preceitos constitucionais sejam amplamente garantidos. Além do processo de cassação, existe um outro expediente administrativo, não é nem um processo, mas é um expediente que chama-se extinção do mandato. E muita gente confunde a extinção do mandato com a cassação do mandato. A extinção ocorre quando o vereador ou o prefeito ele não detém mais condições objetivas para continuar exercendo o cargo, quer o prefeito, quer o vereador, né? Então nós temos várias situações. Aqui o artigo 6º vai trazer, do Decreto-Lei 201, vai trazer as hipóteses de extinção do mandato do prefeito. Quando ele morrer, obviamente, o falecimento ou a renúncia por escrito. A renúncia tem que ser por escrito. A cassação dos seus direitos políticos, que é um erro. A cassação dos direitos políticos só vai acontecer eventualmente para o estrangeiro naturalizado. O brasileiro vai ter no máximo a suspensão. Sentença penal passada em julgado ou por condenação por ato de improbidade, mas não a cassação. Ninguém perde os direitos políticos, né? Os direitos políticos são suspensos, salvo o estrangeiro. O estrangeiro naturalizado, sim, mas o nacional, não. Então, a primeira hipótese, pelo falecimento, renúncia, suspensão dos direitos políticos ou condenação por crime funcional. Aqui entenda-se, ou eleitoral, entenda-se qualquer tipo de crime, desde que esteja lá na sentença. A suspensão dos direitos políticos, ele não tem mais condições objetivas para exercer o cargo, porque a suspensão dos direitos políticos impede o cidadão de ocupar o cargo público. Depois, o inciso 2, deixar de tomar posse sem motivo para a Câmara, uma situação mais difícil de acontecer. E inciso 3, incidir nos impedimentos para o exercício do cargo estabelecidos em lei, né? É o caso, por exemplo, da condenação penal passada em julgado, onde ele vai ter a extinção do seu mandato por ele não ter condições, por suspensão dos direitos políticos, de ocupar o cargo público. Embora aqui seja ato declaratório, aqui no parágrafo 1º, parágrafo único, vai dizer o seguinte, no artigo 6º, a extinção do mandato independe da deliberação plenária, tranquilo, e se tornará efetiva desde a declaração do fato ou do ato pelo presidente da Câmara. Então, é o presidente que vai declarar. Só que, embora aqui não fale nenhum contraditório, eu penso, uma opinião muito pessoal, que aqui tem que se garantir um contraditório mínimo. Intima lá o interessado para ele se manifestar em 2, 3, 4 dias, uma manifestação rápida, porque eu posso ter aqui, no caso, por exemplo, de condenação passada em julgado por ato de improbidade, eu posso ter um caso de homônimo, pode ser que o cidadão tenha conseguido uma liminar numa ação rescisória, e esteja suspensa a decisão que determinou a suspensão dos seus direitos políticos. Eu posso ter N situações. Então, pela razoabilidade, pela proporcionalidade e pela razoabilidade, eu entendo razoável aí se dá um prazo mínimo aí de alguns dias para que o interessado fale antes do presidente declarar a extinção do seu mandato. Com relação ao vereador, é lá no artigo 8º, nós temos algo muito parecido, o falecimento, a renúncia, a cassação dos direitos políticos, condenação por crime idêntica do prefeito, deixar de tomar posse da mesma forma. A única diferença aqui com relação ao vereador é referente à sua falta nas sessões ordinárias. Se ele faltar a 1/3 das sessões, ele vai ter o seu mandato extinto. Volto a dizer, extinção não é cassação. Extinção é perda do mandato pela falta de condições objetivas para o exercício do cargo. Ok? Vamos para o nosso quiz para analisarmos aí o seu grau de aprendizado com relação à aula de hoje. Primeira questão. A competência legislativa para definir infrações político-administrativas é: letra A, do município, letra B, do Estado, letra C, da União, letra D, do DF. De quem você acha que é a competência?
Exatamente da União, de acordo com a súmula vinculante número 46. A competência é exclusiva da União. O município não pode legislar sobre esse tipo de matéria. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Por que não são as outras? Não é do município? Não, não é. Porque nós estamos tratando de direitos políticos. Direitos políticos, somente a União pode legislar. Do Estado, idem. Também o Estado não tem essa competência. E letra D, do Distrito Federal, da mesma forma, também o Distrito Federal não tem a competência para isso. Então, a resposta correta é a letra C, a competência para legislar sobre infrações político-administrativas e ético-parlamentares é da União, de acordo com a súmula vinculante número 46. Vamos para a próxima. O quórum para cassação dos prefeitos é de letra A, maioria simples dos vereadores, letra B, maioria de 2/3 dos vereadores, letra C, maioria de 3/5 dos vereadores e letra D, maioria de 4/5 dos vereadores. Qual seria o quórum necessário para cassar um mandato de um prefeito ou no vereador? Exatamente, letra B, maioria de 2/3. Maioria simples, não, a letra A está errada. A maioria simples, ela é exigida somente para abrir o processo. O processo de cassação é aberto por maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, mas não para cassação. A letra C, maioria de 3/5, também não. A maioria de 3/5 tem previsão constitucional para outras matérias no Congresso Nacional. Da mesma forma, a letra D também está errada. Maioria de 4/5, não existe previsão para se cassar prefeito ou vereador com esse tipo de maioria qualificada. Para a próxima. A cassação do prefeito, letra A, não pode ser questionada no Poder Judiciário. Letra B, pode ser questionada no Judiciário com análise de mérito. Letra C, pode ser questionada no Judiciário com análise formal. E letra D, NDA. Qual você acha que é a resposta correta? Muito bem, é a letra C. A letra A está equivocada. Não pode ser questionada no Judiciário? Pode, claro que pode. Inclusive está garantida na Constituição Federal. No artigo 5º da Constituição Federal, nós temos lá que toda lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser levada ao Poder Judiciário, sim. A letra B também está equivocada. Pode ser questionada no Judiciário com análise de mérito. O Judiciário ele vai analisar o aspecto formal e legal do processo todo. Questão de mérito é prerrogativa constitucional da Câmara Municipal. O Judiciário nunca vai poder analisar ou emitir esse juízo de valor. É justo ou não é justo cassar o mandato do cidadão. E a letra D, NDA, também está equivocada porque a resposta correta está na letra C. Muito bem, essa foi a nossa 5ª aula do nosso curso sobre Direito Municipal. Espero que você tenha gostado, que eu tenha colaborado em enriquecer o seu conhecimento. Você que advoga, que está advogando na área, você que está estudando para concurso público, eu espero muito que você tenha aproveitado essas aulas. Aproveito nesse momento também para agradecer à TV Justiça pelo convite. Me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Agradeço também a toda a equipe técnica que nos deu o apoio, que nos permitiu estar aqui hoje, com muito zelo, sempre nos atendendo aqui no apoio técnico. E deixo para você, por último, o nosso e-mail. Se você tiver algum questionamento, quiser fazer alguma pergunta, o nosso e-mail é gomes@gomesignacio.adv.br gomes@gomesignacio.adv.br. No Instagram, a nossa página no Instagram é @gomesignacio.advocacia @gomesignacio.advocacia. Por qualquer um desses dois canais, você pode fazer o contato comigo. Terei o maior prazer em responder aos seus questionamentos, acolher eventuais sugestões, né? E eu espero que tenha despertado em você esse amor pelo município, né? Que você se torne também um municipalista, como eu sou. E eu acho que onde as coisas acontecem, como eu sempre falei, os serviços públicos, a nossa vida é no município, é onde eu encontro os prefeitos, os vereadores, na padaria, no mercado. Então, a nossa vida acontece no município, ok?
Muito obrigado e até uma próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.